Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos mais uma vez no nosso canal, onde nós falamos sobre fitoterapia, qualidade de vida, plantas medicinais. E hoje vamos falar de um tema muito interessante e que levanta muitos debates. Vamos falar sobre o envelhecimento, que é algo natural, mas tentamos o tempo todo lutar contra. E a pergunta que fica é: Ademar, será que vale a pena lutar contra a velhice? Sim, vou mostrar para vocês que vale a pena lutar sim. Sei que é uma batalha que nós vamos perder, não tem como. Mas é importante sim a gente lutar contra. E hoje nós temos muitas ferramentas para nos ajudar. Especificamente, nós vamos falar hoje sobre o problema do envelhecimento mental, da perda da memória, da cognição, as doenças que podem surgir associadas a esse envelhecimento. E, obviamente, como trabalhamos com plantas medicinais, vamos indicar plantas medicinais que nós podemos fazer uso para proteger um pouco mais, para melhorar um pouco mais, vamos dizer assim, essas perdas, essa evolução negativa que nós vamos tendo com o envelhecimento. Olá, eu sou Ademar, engenheiro agrônomo especializado em plantas medicinais. Se você está chegando pela primeira vez nesse vídeo, no meu canal, te convido a se inscrever, não custa nada. Vai lá, clica lá, se inscreve no nosso canal. E se gostar do vídeo, deixe o seu curtir e encaminhe para aquelas pessoas que você acredita que se beneficiariam com este conteúdo, ok? Então, sem mais delongas, vamos entender um pouco mais o que a gente pode entender ou perceber da questão do envelhecimento. Bom, por mais que a gente realmente não goste, e não adianta, gente, não tem como, a gente olha no espelho todo dia e a gente vai se vendo, e a gente vai vendo literalmente o corpo se desmanchando, né? O cabelo vai caindo, vai ficando branco, a pele vai ficando macilenta, vai ficando cheio de rugas, a gente vai se sentindo mais cansaço, a gente já não dá conta de fazer coisas que antes a gente fazia. Isso a gente começa a viver intensamente a partir aí dos 40 e poucos anos. Uns 30 e poucos anos, você já começa a perceber algumas alterações, mais a nível de pele, o cabelo começa a ficar branco, começa a cair um pouco, mas realmente a partir dos 45, dos 50, aí você percebe, é visual. Né? Você sente isso, não tem como. Mas, como diz aquele outro ditado, a outra alternativa é muito pior, não é? Então, vamos sim envelhecer, mas envelhecer com saúde, com uma vida saudável, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo que esse é um processo natural e aproveitar o melhor de cada situação, de cada etapa de nossa vida. Em cada etapa de nossa vida, nós temos como aproveitar o melhor daquele momento, né? Quando a gente vai chegando agora, por exemplo, eu tenho 59 anos, final desse ano eu faço 60 anos. Lógico que preferiria ter meus 20 e poucos anos, mas dá para a gente curtir muito também quase 60 anos. Dá para a gente tirar muito proveito disso, né? E como você pode tirar proveito se você não se cuidar? Se você não cuidar da sua saúde, se você não cuidar da sua pele, se você não cuidar do seu mental. Então, nós podemos, sim, aos poucos, ir agregando alguma atividade, uma coisa diferente, uma planta, uma alimentação, para que a gente possa curtir de uma forma tranquila, gostosa, essa etapa do nosso envelhecimento. Então vamos lá. Nós temos algumas anotações que nós fizemos aqui, porque o assunto acaba sendo meio complexo, parece que não, mas sim, ele é muito complexo. Então eu vou acompanhar um pouco mais essas informações aqui. Então,
A partir do momento que você começa a chegar próximo aí que não tem uma idade limite, né? Não é a partir dos 60 anos eu faço parte da terceira idade e a partir dos 60 anos começa a... Não, é uma coisa gradativa e cada um tem a sua idade aonde as coisas começam a acontecer. Tem gente que com 40 anos já entra na menopausa, já começa a perder a memória, já começa a ficar com dificuldades de mobilidade. Tem gente que vai até 60, 70 anos. Eu tenho uma paciente de 82 anos. É uma senhora, uma ex-professora. Vocês não têm ideia a vitalidade dessa senhora. Ela viaja sozinha, ela vai para cima e para baixo, ficou viúva recentemente, mas é uma disposição. O marido dela faleceu, 2, 3 meses depois já estava reformando a casa e viajando e... Olha só, eu acho isso assim admirável, né? Com 82 anos. E às vezes a gente vê gente com 60 anos já toda definhada, né? Então, isso é importante a gente entender que cada um vai ter aí um relógio biológico. Mas, normalmente, no envelhecimento, a gente começa a se deparar com questões estéticas, né? Então, eu olho no espelho, por exemplo, eu me vejo careca. E é uma coisa que não me agrada. Eu não gosto de me ver careca, né? Cabelo branco, isso até dá para você tingir, fazer alguma coisa, mas a pele começa a ficar enrugada, ela começa a ficar flácida. Você pode passar um creme, você pode esticar, alguém pode fazer uma cirurgia plástica, mas vai chegando numa hora que não tem muito mais o que fazer. Então, como lidar bem com essa transição, tá? Nós temos vários florais que ajudam nesse processo. Tá? Eu falando como terapeuta, a gente percebe isso nas avaliações, na conversa com os pacientes. Então, existem florais que ajudam a trabalhar essa autoaceitação. Isso é muito importante. Isso é muito importante. A gente vai se deparando com limitações físicas. Questão aí de, sei lá, 7, 8 anos atrás, eu corria 22, 23, 25 quilômetros. Eu era meio maratonista. Hoje eu já não aguento mais fazer um percurso desse, né? Eu corro lá 7, 8 quilômetros e já está bom, né? Importante a gente ter essa consciência, não forçar demais, porque é onde você vai causar as lesões. Aí chega a tal da aposentadoria. Puxa, Demar, eu sonho com a minha aposentadoria. Pois é, eu também sonho com a minha aposentadoria. Mas você já percebeu? Se você ficar parado em casa uns 3, 4 dias, como vai dando aquela agonia, dando aquele desespero, a gente que sempre teve uma vida muito ativa, se você realmente se aposentar e parar, literalmente é o fim para você. E quantas pessoas a gente vê aí fora que acontece exatamente isso. Aposentou, a tão sonhada aposentadoria chega e quando chega, acaba com a vida da pessoa. Então, como lidar com isso? A gente muitas vezes começa a mexer na casa, fazer adaptações na casa, já pensando numa dificuldade de mobilidade, né? A gente já começa, muitas vezes, a ser bem deixado de lado, passar por situações meio de isolamento, porque muitas vezes os filhos já casaram, foram embora, você parou de trabalhar, já fica sozinho, às vezes você fica viúvo, viúva. Então, como lidar com esse isolamento? Não se permitir se isolar totalmente, ou mesmo como conviver com esses momentos que você vai estar consigo mesmo sem entrar numa depressão, sem entrar numa crise de ansiedade, em medos, em coisas desse tipo. Sem falar também das dificuldades que a gente passa a ter quando a gente vai lidar com os órgãos públicos, com conta de banco, com a parte de internet, com essa parte que tudo está evoluindo muito rápido. E aí a gente entra nessa situação do envelhecimento com uma certa dificuldade de raciocínio, um raciocínio às vezes mais lento, uma perda de cognição, uma dificuldade de aprendizado. E aí a gente começa a sofrer também um certo bullying social por conta disso, né? Então, percebam que não é fácil envelhecer, mas se você aprender a se preparar para isso, você vai ter uma velhice muito gostosa. Estou lembrando agora de um outro caso de um senhor que trabalhava no Banco do Brasil. Ele aposentou,
no Banco do Brasil como gerente. Só que ele foi se preparando a vida toda para a velhice. Era um senhor assim admirável. Você precisa de ver. Sempre bem vestido, numa estica, cabelo sempre bem aparado. Ele tinha a sua rotina diária de levantar cedo, cuidado na alimentação, fazer atividade física, voltava, lia o jornal. Você precisa de ver tudo muito bem pensado, muito bem elaborado. Não é aquela coisa, agora acabou o serviço, fica relaxado, começa a engordar, anda de qualquer jeito, chinelo, de camiseta furada, short pela cara. Não, tudo muito certinho. Olha, a última vez que eu atendi já faz tempo já, mas ele estava beirando os 90 anos. E muito certinho, muito certinho. Uma coisa assim exemplar. São poucos os casos como esse. E aí, avançando um pouco mais no tema, a gente entra naquelas discussões de senilidade e senescência. Vocês acham que é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Vou mostrar aqui para vocês essas pequenas diferenças, tá? Senescência são as alterações físicas inevitáveis associadas a idades avançadas que não configuram doença, ou seja, é o próprio envelhecimento. Eu, como agrônomo, quando a gente se refere às plantas, a gente fala assim, olha, aquela planta, aquela flor está em senescência. O que ela está envelhecendo? Então, ela vai perdendo algumas características físicas que são normais de um envelhecimento. Vai perdendo água, então ela vai enrugando, vai secando partes, no caso da flor. O fruto, quando o fruto está em senescência, ele vai se desenvolver, ele fica maduro e depois ele começa literalmente a apodrecer para poder liberar as sementes e o ciclo continuar. Então, senescência é um processo natural do envelhecimento. Tá? No caso da gente, muitas vezes as mulheres entram na menopausa, os homens entram na andropausa, começa a ocorrer o branqueamento dos pelos, surgimento de rugas, a diminuição da massa muscular, a gente começa a ter mais dificuldade em manter a massa muscular, entre outros, né? Agora, senilidade não. Senilidade é quando o envelhecimento é associado a doenças crônicas ou sintomas que vão afetar a sua qualidade de vida. E é aí onde a gente entra, onde a gente pode entrar com as plantas para cuidar melhor dessas doenças, dessas alterações que muitas vezes sim vão levar a uma piora significativa da qualidade de vida, tá? E aqui dentro do que a gente está se propondo a falar, a senilidade ela pode diminuir demais a sua capacidade de memória, a sua cognição, começa a trazer aquela letargia de pensamento, de reação, de dificuldade, muitas vezes até de se expressar, de se comunicar. Então, nós temos como interferir nesses processos e, de preferência, antes que eles surjam, né, usando alguns produtos que a gente vai comentar aqui, para que você possa, de uma maneira bem tranquila, ter uma senescência sem uma senilidade. Deu para perceber aí a diferença, né? E dentro desses processos de senilidade, existem os tais declínios cognitivos, existe a doença de Alzheimer, existe a falta de memória. E para isso, eu não sei se vocês estão lembrados, mas nós já gravamos um vídeo onde eu converso com a Tainá, que é a nossa farmacêutica, sobre os nootrópicos. Os nootrópicos são plantas ou são produtos que ajudam demais a gente melhorar a cognição, a concentração, a dar foco. Então, eu vou pedir aqui para o nosso assessor, para o Vinícius, deixar aqui em cima um linkzinho para vocês acessarem a nossa palestra, a nossa discussão aí sobre os nootrópicos. Que ali eu já passo um monte de dicas para gente, de plantas, óbvio, né? Para a gente melhorar um pouco mais essa tal perda de concentração, perda de memória, tá? Bom, e o declínio cognitivo? Também é um processo natural, onde a gente começa a ter aqueles esquecimentos.
Sabe quando a gente está na cozinha, a gente vai no armário, pega, o que eu vim pegar aqui mesmo? Aí você precisa voltar lá para o fogão, olhar para a panela, era pimenta. Aí você vai... Isso é normal. Isso vai acontecendo cada vez mais, maior frequência, onde eu deixei a chave, né? Lógico que não é só uma questão do envelhecimento em si, tá? Hoje em dia, nós estamos sendo bombardeados constantemente por um monte de informações. E muitas vezes nós estamos aqui, mas não estamos aqui. Então a gente está fazendo alguma coisa e tem gente já ouvindo uma rádio, um celular e não sei o quê, muita informação, e a gente acaba não prestando atenção naquilo que a gente está fazendo. Então a gente não consegue focar, estar realmente naquele momento, e aí a gente faz as coisas, passa, e a gente não sabe onde a gente deixou, o que a gente fez. Então, isso também está sendo muito comum, mas é por conta desse excesso de informações que a gente está sendo bombardeado o tempo todo. Podemos chegar em algumas situações onde podem surgir demências, né? Aí são situações muito mais graves, muito mais complexas, aonde você perde a memória de certas partes da sua vida, de certos fatos, e às vezes tem dificuldade de executar tarefas simples, como, por exemplo, fazer um café. Você para ali no fogão, você quer fazer o café e você não sabe como fazer um café. Então, é muito triste isso, né? Lógico, buscar ajuda, existe tratamento na medicina convencional, lembrando sempre, uma não invalida a outra, tá? Então, busque o tratamento com um profissional, um médico capacitado, ele vai te passar toda a medicação, e aí a gente vai buscar com a natureza, com as plantas, algo para melhorar, para ajudar, uma atividade física, uma alimentação mais saudável, aquela história toda que a gente, praticamente todos os vídeos, a gente coloca. E aí tem aquela doença que todo mundo tem medo, né? Que é o mal de Alzheimer. Essa, para mim, é uma das piores, porque até hoje não tem uma causa conhecida, a gente não sabe exatamente o que é. Aí a gente costuma muito falar assim, não, mas você não pode parar, Demar, você tem que sempre ficar com a mente ativa, procure fazer caminhos diferentes, procure fazer atividades que você não faz no dia a dia, vai escovar os dentes, escove com a mão esquerda, vai comer, come com a mão esquerda, sempre para ativar o cérebro. Bom, eu tive um paciente que era um médico, inclusive, tá? Aqui da minha cidade, aqui de Ribeirão. Esse médico, quando ele me procurou, na verdade, trouxeram ele, né? Ele estava no início do Alzheimer, ele já tinha aí uns 80 anos, mas era uma pessoa super ativa. Ele tinha além dele trabalhar como médico, ele cuidava de um monte de associação, de clubes espíritas, era uma coisa assim absurda. Ele buscava recursos, então assim, ele tinha muita atividades culturais, ele já tinha assumido cargos na prefeitura, na Secretaria da Saúde, ou seja, a cabeça dele não parava, e o tempo todo sendo bombardeado por coisas novas. Em questão de 6 meses surgiu a doença e 6 meses depois ele estava morrendo por conta justamente do Alzheimer. Bom, pessoal, então no fundo, o que realmente acontece é o envelhecimento a nível celular. Quando as células começam aquele processo de divisão, e isso vai acontecendo aí milhares de vezes, vai ocorrendo perdas genéticas nisso, de material genético, vai ocorrendo pequenas falhas, e isso vai levando ao tal do envelhecimento celular. Então, aquele material, ele não consegue mais se preservar muitas vezes, que chega muitas vezes à mudança do DNA mesmo, né? A perda de material celular, do núcleo celular mesmo. Então, como podemos fazer para evitar essas perdas? Existem algumas substâncias químicas, algumas plantas. Uma substância que eu gosto muito é a quercetina. A quercetina é uma substância extraída de uma planta do cerrado, a fava danta. Ela protege as células destes efeitos oxidativos, destas perdas a nível de DNA. Então, o uso frequente da quercetina, e isso você encontra em farmácias de manipulação, se você tomar constantemente isso, você está fazendo uma preservação a nível celular.
Nos Estados Unidos, hoje, eles usam a quercetina até em alimentação animal, para vocês terem uma ideia do potencial que existe em cima dessa substância. E o Brasil é o maior produtor, junto com a China, dessa tal quercetina. Além de, lógico, boa alimentação, sono, um sono gostoso, uma noite bem dormida, atividades físicas, um bom relacionamento social, uma mente ativa, buscar sempre ler, estudar coisas novas, se distanciar de vícios que são altamente agressivos ao nosso organismo, nós temos algumas plantas que poderiam nos ajudar como um todo. Podemos começar pela bacopa. Já falamos da bacopa aqui em vídeos anteriores. Essa é uma planta que possui uma ação anti-inflamatória, ela ajuda a evitar essa degradação a nível celular, ela possui uma capacidade de proteger os neurotransmissores e, com isso, mantém um nível de aprendizado maior, mantém a nossa memória numa capacidade melhor. Além também de ter uma ação para controlar a ansiedade, diminuir o estresse, e a gente sabe que o estresse é altamente oxidativo. Então, diminuindo o estresse, você está evitando essa degradação a nível celular também. DHA. DHA é um produto que eu indico muito para essas doenças degenerativas. É um tipo de ômega 3 extraído de peixes de água profunda, de águas bem geladas, tem uma capacidade incrível de proteção da massa cefálica, tá? Do próprio cérebro. É incrível o resultado que a gente consegue usando DHA. Tenho N exemplos, pessoas que já tinham perdido a memória, com Alzheimer, que já não reconheciam mais as pessoas, conseguiram reverter esse processo. Tá? Coenzima Q10. A coenzima Q10 é um produto que é natural, produzido por nós mesmos, no nosso organismo, mas você pode fazer uma suplementação. A coenzima Q10 ela vai atuar a nível celular, liberando mais energia, mais disposição. Então, ela te dá uma capacidade de cognição muito melhor, uma capacidade de memorização muito melhor, te dá mais pique, mais disposição. Libera mais energia para o organismo funcionar como um todo. Normalmente, ela traz um bem-estar muito grande. Magnólia. Magnólia é uma planta, também ela melhora demais a qualidade do sono, controla a ansiedade, ajuda até em casos de depressão leve, né? E também possui uma ação antioxidante excelente. Reparem que a gente está falando muito de atividade antioxidante. Esse é a chave, é o principal, é evitar a oxidação. Então, substâncias que possuem ação antioxidante. O ginkgo biloba, uma planta nativa lá do Oriente, uma planta que possui uma ação antioxidante incrível, excelente para a memória, estimula a vascularização periférica, é indicado também para pessoas que têm problema de tontura, esquecimento, coisas ligadas justamente a essa questão do envelhecimento. Eu costumo falar que o uso constante do ginkgo evita o envelhecimento precoce. Eu, particularmente, tomo ginkgo todo dia. E aí, para a gente aumentar mais ainda a lista de plantas ou substâncias extraídas de plantas que possuem ação antioxidante, a gente pode falar do resveratrol, que é extraído de casca de uva, de semente de uva e de outras plantas também. A gente pode estar falando da astaxantina, do licopeno, que é aquele pigmento vermelho, muito encontrado em melancia, em tomate, na curcumina, que a gente cansou já de falar da nossa eterna cúrcuma. A curcumina é fantástica, também consumo já acho que uns 10, 15 anos a cúrcuma direto. O chá verde, que as pessoas lá no Oriente consomem em grande quantidade diariamente, possui ação antioxidante também. Ou seja, não falta substância, não faltam estudos que mostram que essas substâncias podem nos auxiliar. E você está fazendo o quê? Que você ainda não está consumindo nenhuma dessas. Vai esperar ficar aquele velho caquético, chato, que ninguém aguenta? Então vamos lá, gente. Vamos cuidar da nossa saúde, vamos preservar aquilo que a gente tem de bom. De novo, é uma luta que a gente sabe que a gente vai perder, mas eu não vou entregar, vou continuar lutando até o final. Então tem muita informação aqui para você se beneficiar, para você ter um envelhecimento mais saudável. Deixo à disposição, aberto para questionamento, para perguntas, deixe suas dúvidas aqui, eu tenho o maior prazer em responder, e respondo a todos, tá? Não fica uma pessoa sem resposta.
Combinado? Um grande abraço para vocês e até a próxima.